Bom dia, professora. Bom dia, turma. O nosso grupo ficou responsável pela leitura do texto Amnésia Retrógrada Funcional Grave, Relato de Caso. Mas antes da gente começar a leitura do texto, nós gostaríamos de explicar o que é amnésia e quais são os tipos mais comuns de amnésia que existem. Os casos de amnésia, eles podem ser classificados como amnésia anterógrada, que é a perda da capacidade de armazenar novos conhecimentos e formar novas memórias, e a amnésia retrógrada, em que após o trauma a pessoa tem dificuldade de resgatar informações do seu passado, então ela afeta a memória passada até o momento do trauma. Os tipos principais de amnésia são a amnésia global transitória, que é a perda da memória algumas horas após o trauma e a retomada completa da memória após aproximadamente 24 horas. A amnésia psicogênica, que é um quadro transitório que ocorre após um trauma e pode ser anterógrada ou retrógrada. E a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que acontece por uma carência de vitamina B1. Ela é muito comum em pessoas que fazem uso de álcool. Lembrando que a amnésia retrógrada pode estar vinculada à amnésia anterógrada e vai depender muito do caso a ser estudado e do tipo de trauma que o indivíduo sofreu. O tipo de amnésia abordado no relato do texto é um caso de amnésia retrógrada, que ela é caracterizada, como dito antes, pela perda total ou em partes da memória anterior ao acidente ou trauma, e que não afeta diretamente a obtenção de novas memórias e aprendizagem. Neste estudo de caso, foi relatado o caso de um paciente de 26 anos que, depois de um trauma, desenvolveu um caso de amnésia retrógrada grave, sem dificuldade na capacidade de aprendizagem. Falar sobre o relato do caso. O paciente é do sexo masculino, tem 26 anos, é destro, natural e residente de Raposos, Minas Gerais. Ele é casado, católico e tem o 2º grau de escolaridade completo. Ele era garçom e cozinheiro. Foi encaminhado ao Hospital de Ensino Instituto Raul Soares, em Belo Horizonte, no dia 6 de fevereiro. Ele saíra do trabalho às 21 horas, não retornando para sua casa em Belo Horizonte, e foi encontrado vagando no dia 8 de fevereiro, próximo à rodoviária da cidade. As queixas são: após o paciente sofrer um trauma, desenvolveu um quadro de amnésia retrógrada grave sem dificuldade na capacidade de aprendizagem. Não se lembrava de nenhum fato relacionado à sua autobiografia, nem reconhecia nenhum de seus familiares. Apresentava dificuldades na compreensão de palavras, nomeação de objetos e atribuição de função a estes, além de vocabulário pobre. Não eram evidentes alterações de atenção, pensamento, do afeto e do humor. Um pouco sobre a investigação do caso. São 3 pontos. O primeiro ponto é que os exames físicos e neurológicos não mostraram alterações. Segundo os familiares, antes desse quadro, não houve mudança do comportamento do paciente ou qualquer conflito pessoal ou fatores estressantes eram evidentes. O segundo ponto é que o paciente apresentou um episódio único de perda de consciência aos 15 anos, sem relato de trauma. E o terceiro ponto, ele era tabagista, fumando cerca de 30 cigarros por dia, além de consumir bebidas alcoólicas ocasionalmente, sem preencher critérios para dependência. E na família, não havia histórico de doenças psiquiátricas ou neurológicas. Foi submetido a uma bateria de exames, estes que deram resultados tidos como nada normal. Somente o exame de cintilografia tomográfica perfusional cerebral mostrou distribuição heterogênea do radiofármaco em córtex cerebral com hipoperfusão frontal, temporal bilateral, predominantemente à esquerda. Dizia não se lembrar de qualquer acontecimento antes do ocorrido, mantendo dificuldades na compreensão e no uso de palavras, no reconhecimento e na utilização de objetos e conceitos culturais. Ademais, não sabia mais ler ou escrever.
Foi submetida a outra bateria de exames, esses que são mostrados na tabela a seguir, e que resultaram na conclusão de que não foram detectadas alterações na memória anterógrada e nas funções executivas, com apenas prejuízo predominante nas memórias semânticas e autobiográfica. Oi, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os testes ao que o paciente foi submetido após o acidente. Ele foi submetido a 9 testes psicológicos que avaliam diversas habilidades cognitivas. O primeiro teste foi a bateria de avaliação frontal, que avalia as seguintes habilidades: conceitualização, flexibilidade mental, programação motora, sensibilidade à interferência e controle inibitório. O score dele nesse teste foi 9 em 18. O próximo teste é o teste da figura de Rey, que avalia construção visoespacial, memória não verbal imediata e memória não verbal tardia. Nesse ele teve os seguintes scores: em cópia ele teve 34 em 36 e na evocação tardia ele teve 29 em 36. Esse teste revelou que a retenção da aprendizagem dele ocorria após 30 minutos, que é a memória. Depois foi o teste de cartas de Wisconsin, que avalia raciocínio abstrato e flexibilidade mental com resposta à mudança das contingências ambientais. O score dele foi 6 em 6 critérios, 2 erros e 1 perseveração. O quarto teste é o teste de trilhas, que é flexibilidade mental, atenção alternada e impulsiva. Então ele vai verificar a capacidade de alternância entre categorias cognitivas. Nesse foi avaliado que o paciente tinha dificuldades em reconhecer sequência numérica, ou seja, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuando, o próximo teste foi o teste de fluência verbal, que avalia fluência verbal semântica e categorização. Nesse, o score de referência era 15 para 8 anos de escolaridade, que era o que o paciente tinha. Os animais, 6 pontos, frutas, 11 pontos, itens de supermercado, 7 pontos, nome de aves, 7 pontos e nome de cores, 6 pontos. O próximo teste foi o exame de diagnóstico de afasia de Boston, que avaliava compreensão e expressão de linguagem verbal oral e escrita. Nesse, teve alteração na discriminação de palavras, score de 57 pontos, identificação de partes do corpo, 16 pontos, sequências automatizadas, 6 pontos, reconhecimento de palavras, 6 pontos, ditado e soletração, 3 pontos e fluência semântica, 28 pontos. O próximo teste foi o teste de fluência verbal para eventos autobiográficos, que foi avaliada a memória autobiográfica. Nesse teste foi avaliado um prejuízo geral bem alto, com preponderância de lembrança de conteúdo emocional. O paciente só se lembrou de fatos que aconteceram até os 11 anos de idade dele e não conseguia localizar onde estavam essas lembranças no tempo. O oitavo teste foi o teste de nomeação de Boston, onde foi avaliado nomeação por confronto visual e memória semântica. Nesse, ele tirou o score de 45 a 60 pontos. O valor de referência, que é a média, é 47,4, então ele ficou ali perto da média. E o último teste foi o teste de aprendizagem auditiva verbal de Rey, onde foi avaliado memória recente, aprendizagem, interferência, retenção e memória de reconhecimento. Nesse, os resultados revelaram curvas semelhantes aos controles, o que quer dizer que é compatível com a aprendizagem e não apresentava curva de amnésia anterógrada. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Começarei falando sobre a discussão desse caso, em que ele traz sobre a amnésia retrógrada do paciente. Bom, na discussão inicia-se falando sobre a síndrome amnésica clássica, que é um dano da memória anterógrada. Ela é oscilante e provisória na amnésia retrógrada.
Ela está relacionada a lesões orgânico-cerebrais secundárias, a hipóxia, traumaencefalite, síndrome de Korsakoff e a doença de Alzheimer. Ela está direcionada a um comprometimento bilateral dos lobos temporais, mediais e ou de estruturas diencefálicas. Um caso mais grave da síndrome amnésica seria o de amnésia retrógrada, cujo comprometimento da memória, com bases orgânicas definidas, ela não acarreta em uma amnésia anterógrada, que é o caso do paciente, sem sinal de lesão ou doença cerebral. Nesses casos, o paciente apresenta instalação aguda e perda de sua autobiografia. No entanto, na amnésia retrógrada, as regiões e os circuitos neurais não são definidos. Alguns estudos apontam que o córtex frontal, temporal e o tálamo estão envolvidos no armazenamento e na recuperação de memórias remotas. Como dito anteriormente, os lobos eles estão envolvidos no armazenamento e na recuperação das memórias. Os lobos frontais eles estão relacionados ao planejamento, à monitorização e à organização de procedimentos de armazenamento e da recuperação de memória. Os lobos temporais direitos, eles estão envolvidos na reconstrução por meio de imagens visuais e multimodais na recordação de eventos autobiográficos. Já o lobo temporal medial esquerdo, ele armazena e faz o acesso à informação semântica e lexical. Alguns estudos relataram que lesões temporais extensas e frontais podem acarretar em uma grave amnésia retrógrada. As memórias autobiográficas, também segundo estudos, elas não estão armazenadas em um local específico do cérebro, mas sim distribuídos por todo o córtex. Logo, pode-se afirmar que vários tipos de lesões acarretariam em perda de memória autobiográfica, incluindo também as lesões ocorridas em substância branca relacionada à conexão córtico-cortical. Se caso ocorra perda de memória autobiográfica em pacientes com demência semântica, pode-se sugerir que esse tipo de memória está relacionado ao lobo temporal. No caso desse paciente, não há evidência de comprometimento estrutural de áreas encefálicas. Porém, com o resultado da realização do SPECT, foi constatado uma hipoperfusão em áreas frontotemporais, ou seja, são regiões que estão relacionadas às memórias retrógradas e autobiográficas. Mesmo que tenha ocorrido uma perfusão na região cerebral, não podemos afirmar que as causas da amnésia sejam orgânicas. Bom, existem alguns fatores que pode-se classificar a amnésia retrógrada como orgânica, então são alguns deles. A manifestação do déficit de memória pós-traumatismo crânioencefálico, quadro tóxico metabólico ou outros danos, sinais neurológicos relacionados ao déficit cognitivo, prejuízo cognitivo como na lateralização, memória ativa em fatos recentes do que antigos, continuando, existência de um nível temporal, mas sem perda da identidade, recuperação de maneira gradual, não existe um histórico psiquiátrico prévio e, por fim, não há um indicativo de ganho secundário. Então, como relatado, como mostrado nos exames realizados pelo paciente, alguns sintomas podem ser associados como fatores indicativos. Existem outros possíveis diagnósticos, que seria a amnésia psicogênica, que possuem duas causas possíveis, que seria o estado de fuga e perda de memória persistente, que são causados em algumas situações, principalmente de estresse emocional, e também uma amnésia por simulação, que seria uma terceira possível possibilidade de diagnóstico. Então, para terminar a discussão, o diagnóstico final, neste caso possível, ele é difícil de chegar a uma conclusão única. Então, foi apontado que para este caso existem duas possíveis
Existem duas possibilidades, que seria a amnésia retrógrada psicogênica e a orgânica. Bom, é isso. Obrigada, professora. Obrigada a todos.